Mas óbvio que tem Deus. Deus que pegou assim, vou botar a mão nesse menino lá da Taquara e vou ter um propósito com ele que talvez é o que eu vivo hoje. Vou falar um pouco sobre isso. Dúvida. Mas também, durante esse processo de resiliência, hoje eu consigo identificar essa palavra e trazer essa palavra, mas eu também enfrentei algo na minha vida muito grande, porque ao mesmo tempo que eu tava muito no auge, vivendo assim, fazendo shows e tal, viajando o Brasil inteiro, conhecendo gente, conhecendo pessoas, assim, as portas muito abertas, porque você começa a fazer sucesso, as portas se abrem. Lógico, normal. E a banda acabou, a banda não acabou, tipo assim, foi caindo e tal, a galera esqueceu, e a banda faliu, acabou, não. A banda tava no auge, assim, em 2015, a gente tava podendo lançar um novo CD, tava com tudo podendo lançar um CD, por brigas internas, por problemas, tipo assim, de falta de transparência, assim, entre os empresários, entre a banda e tal. A gente resolveu encerrar, a gente sentou em acordo e tal, mas a banda tava bem, cara. A gente gravou Fátima Bernardes, 2 semanas depois a gente resolveu parar. Só que a gente era tão usado, falamos assim, cara, a música nova do P9 desfilando. E ela tá desfilando. 2 semanas depois a banda acabou. Então a banda não acabou porque faliu. A banda acabou no auge porque a gente decidiu acabar porque não tava mais querendo viver aquilo tudo pela frustração. Porque a banda ganhava, tá entendendo? Sim, lógico, E aí, mas também teve um lado seguinte. Quando a banda acabou, eu fui pra realidade. Só que eu sempre tive isso. As pessoas falavam assim, cara, o dia que a banda acabar, o que você vai fazer? Porque tu não canta, tu vai seguir a carreira? O Michael e o Igor vai seguir, porque eles cantam bem. O Igor tocava muito bem, cantava. E o Michael sempre foi músico, sempre teve banda. E o que você vai fazer da vida? Porque os moleques vão seguir com banda. Eu falei, vou fazer com o Michael dupla sertaneja. E aí comecei a ficar com o Michael direto. Daqui a pouco eu vi que não ia dar muito certo e tal. O Mike tinha outro objetivo de vida. E eu falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida? O que eu faço bem? Aí foi talvez o momento em que eu tive que me conhecer assim, botar os pés no chão e falar, deixa eu ver minha realidade. Porque eu não posso tentar uma carreira musical porque eu não tenho estrutura musical para poder ser um cantor. Eu poderia estar cantando aí hoje, tá fazendo um bom trabalho, porque eu aprendi muita coisa. Mas eu falei, cara, não me vejo assim. Então, mas o que eu gosto de fazer? Eu falei, cara, eu gosto de atuar. E eu acho que eu tenho a capacidade de ser um bom ator. Eu estudava muito teatro e tal, fiz teste, passei até pra novela, mas acabou que eu não fui, enrolou. E aí, só que nesse meio tempo, cara, acabou a banda, foi onde eu conheci a Sara, minha esposa e tal, tive filhos e tal, e minha vida mudou. Mas assim, eu saí da banda no auge dela e inseri no novo ambiente, um ambiente empresarial. Sim, sim. Tu hoje é um empresário em série, já teve outros negócios além da banda, mas não te cortando, que eu acho importante firmar isso, quando tu falou do teu background cristão aí, veio muito antes desse teu conhecimento hoje realmente da questão psíquica, né, da questão biológica, né, e isso, né, tu vai continuar para terminar essa parte aí, mas só para deixar de gatilho, senão a gente esquece, tive Covid, aí tá... aí, e assim, eu na verdade acho que é maneiro falar, porque segundo a OMS, uma das causas que mais reduz transtornos de ordem psicoemocionais e suicídio, eu te mostrei aqueles dados, nem te mandei, né, vou te mandar, é a religião, né? Então eu queria que quando tu concluísse aí, só desse entrada nesse assunto que eu acho importante. Tu falou uma parada que lógico que tu vai mencionar sobre isso a live inteira, mas eu acho maneiro dar essa entrada porque a live, tô com o negócio da tua live na cabeça, não no podcast inteiro, porque eu acho legal, é uma ótica que pode salvar vidas, porque foi o teu início de relacionamento mental com a tua vida, não? Cara, então, você falou uma coisa aí que eu não tinha nem, talvez não iria nem pra esse caminho, é de Deus, né? Com Deus não existe coincidência, pra mim já é Deus falando. Por exemplo, eu sofri essa frustração do que eu iria fazer. O primeiro sentimento de frustração na minha vida que eu tive grande foi esse, do que eu iria fazer pós a banda. Pô, eu não vou ser mais famoso, porque eu tava acostumado a ir em festas e não pagar a entrada, ganhar roupa. E o que eu vou fazer agora? Com o que eu vou trabalhar? Eu pensava assim, pô, cara, eu sou famoso, eu não posso voltar a andar de ônibus. Tá entendendo? Pô, tipo, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Como é que eu vou manter isso? E aí tem até uma palavra que as pessoas que são muito famosas depois caem em esquecimento, né? E eu ficava pensando um pouco nisso, só que eu nunca me importei com a fama. Mas eu queria saber assim, como que eu consigo manter o que eu já tenho pra poder continuar vencendo na vida, continuar indo longe e tal.
E aí foi o momento que eu lidei com esse tipo de frustração. Só que nesse meio tempo, quando eu comecei a namorar na época e tal, conheci a Sara, comecei a ir pra igreja. Foi um momento onde eu me acheguei a Deus, assim, comecei a me reaproximar muito com Deus. Eu já ia à igreja antes. Nesse meio tempo da banda, eu tinha até gravado já uma série não, gravei uma série gospel, que eu fazia até um personagem que era, tipo assim, um menino que estudava pra ser pastor e tal, pra uma igreja, junto com o Reginato, que me ajudava muito durante a época da banda e tal. E aí, quando tava nesse auge de frustração, eu comecei a ir muito pra igreja. Eu e meu amigo Yuri, a gente começou a ir muito pra igreja e tal, foi onde eu comecei a me aproximar mais da Sara. Comecei a trilhar meu caminho novo. E eu lembro que eu preenchi esse vazio que eu tinha. Na verdade, não preenchi o vazio, né? Porque se você trata... Hoje eu entendo, eu tenho que falar um pouco disso, porque... É lógico. A proposta é isso. Se você trata Deus como algo que te falta, quando você... É como se fosse uma fatia de pizza, né? Vai estar sempre uma em aberto. Se você trata Deus como algo que te falta, o dia que faltar alguém comer um pedacinho da tua pizza, vai ter alguém aberto. Então, hoje eu entendo dessa forma. Então eu comecei a pegar aquele meu sentimento de frustração e voltei pra Deus e falei, cara... É isso que eu comecei a entender realmente quem eu era, qual o propósito de Deus na minha vida, o que Deus tinha pra minha vida, por que eu vivi aquilo tudo, qual era o porquê daquilo tudo. E eu acredito que o porquê daquilo tudo é eu estar aqui hoje, falando do meu testemunho de vida. Lógico. Aquelas pessoas que sonham em alcançar seus sonhos, que é possível, independente da sua capacidade. Se Deus tem um plano e um propósito com você nisso, vai acontecer, é só você fazer a tua parte. É isso aí. Que você pode vencer. E também no sentido de que hoje eu posso alcançar muitas pessoas, né? E, por exemplo, nesse momento da minha vida em que eu vi frustração, tive uma nova oportunidade de trabalho, um novo relacionamento, eu mergulhei em Deus, cara. Mergulhei em Deus, comecei a conhecer ali Cristo e tal, cada dia mais, cada dia mais. E aquilo começou a me trazer uma sensação de paz, de segurança, coisa que eu não tinha. Aquele sentimento de desespero e agora aos poucos foi se acalmando. E eu fui encontrando, cara, minha segurança tá em Deus. Pô, Deus fala que não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer, com a vez de vestir, porque observar os lírios do campo, se o nosso pai, ele veste assim os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, majestade, se vestiu como qualquer um deles, e que amanhã eles são lançados ao forno. Ou seja, não tem muito mais valor do que Salomão, muito mais valor do que os lírios do campo. Pô, cara, por que tá se preocupando com amanhã? Se preocupa com hoje. Sem dúvida. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando eu comecei a entender, descansar nessa palavra de Jesus, eu comecei a viver um novo tipo de vida, tipo assim, não mais de preocupação. Eu comecei a viver um pouco mais de paz em meio ao caos que eu vivi, as frustrações que eu vivi. E a parte da religião, a parte de Deus, digo nem religião, eu não me considero uma pessoa religiosa. Sim. Porque uma pessoa religiosa é uma pessoa muito cética, né? Por exemplo, se você me acompanhar nas redes sociais, você vai ver que eu tô falando de Deus aqui do nada e vou e boto um... sei lá, ia cantar a música dele aqui, um rap, mas tipo... Ladies love me, eu vou ouvir um Chris Brown, tá entendendo? Lógico. Vou ouvir um... Não pode botar mais de 8 segundos, senão derruba. Ouvir um... Amy House, tipo assim... Eu falei até em bola, Amy Winehouse. Vou ouvir umas músicas, tipo assim, aleatórias. Mas vou falar de Deus. Daqui a pouco eu vou estar ouvindo... Tem fogo nos olhos, eu não... Eu misturo muito isso e não tem essa coisa, tipo assim... Cara, eu acho que Deus é... Minha vontade é ver... Eu vejo Deus em tudo e em todos. É isso aí. Mas Deus tem os seus princípios. Eu tento lutar para cumprir os princípios de Deus, não quebrá-los. Apesar de nós errarmos, né? Sem dúvida. Mas, então assim... voltando... A religião, ela tem o poder de te ajudar muito. Deus, ele te ajuda muito nisso. Porque você começa a descansar nessa promessa do Senhor. E aí eu comecei a entender meu propósito de vida, comecei a entender quem eu era em Deus, principalmente, a minha identidade, o porquê disso tudo. E aí todo o sentimento que eu tinha foi sendo tratado durante esse tempo. E aí durante esse tempo eu comecei a viver novas experiências, novos horizontes, comecei a entrar para a vida empresarial, comecei a ver que o que eu vivi me ajudou muito para a parte comercial das empresas, porque eu lidava com pessoas, então eu era acostumado, lidava com pressões, porque eu fazia show para muita gente, como eu não cantava eu tinha que ter aquela coisa, então quando eu ia... Por exemplo, eu rodei o Brasil inteiro fazendo reunião com vários empresários grandes, cara, e eu sentava na mesa assim,
E eu olhava pro cara, e o cara, tipo assim, era uma referência pra mim como empresário e tal, porque o cara era muito bem sucedido, muito grande. Mas eu não me achava inferior ao cara. Sem dúvida. Porque, tipo assim, eu sabia do meu valor, do que eu carregava. Sim. Apesar de saber que, pô, tem a parte de Deus, de eu ser um filho de Deus, mas eu, pô, cara, eu sei que eu carrego. Sei de onde eu vim. Lógico. Tá entendendo? Eu vim na Taquara, eu trabalhei, eu fiz minha parte, tô aqui hoje, não é porque... Não foi sorte. Não tive sorte, porque, pô... o que as pessoas falam, coisa mais ridícula, porque casou com uma mulher rica, porque fez isso. Não, porque, cara, ninguém é retardado. Sim. As pessoas não são retardadas. É uma justificativa, na verdade, que as pessoas criam porque queriam estar lá. Eu estava conversando com um amigo hoje por telefone, por WhatsApp, e o Leandro estava conversando comigo, vários assuntos. Enfim, ele está tentando ver se consegue uma entrevista para mim com um monstro aí do mercado financeiro, um coroa referência, etc. E ele falou assim, pô, eu sempre tive vergonha de querer muito. Não, mas olha, ambição e ganância tem uma diferença muito, muito gritante. As pessoas acham que a linha é tênue entre esses dois assuntos, mas não é. A ganância, eu falo, a ambição é aquilo, eu tenho um propósito, um objetivo de vida claro, que vai me fazer galgar degraus que, olha, o êxito financeiro é mero exaurimento daquilo ali, né? Mas a ganância não. A ganância é... Eu tenho isso tudo, mas no teu objetivo e no teu propósito. Poxa, não, o Jonathan, caramba, ele tem o carro tal, ele mora na casa W, não, eu quero... Pô, queria uma casa assim. Então essa questão assola ainda a sociedade, gera transtornos, né? A gente, eu acho que ainda vai falar sobre isso aqui, mas eu brinco muito, né? Porque existem... Vocês entendem melhor do que eu aqui sobre questão de engajamento, de rede social, etc. Eu brinco muito que vocês, eu falo, generalizo o teu clã familiar, vamos botar assim, vocês não têm seguidores, vocês têm obsessores que querem saber de tudo, onde vocês estão, o que vocês estão fazendo. Acho legal, mas por certa hora já gerou algum tipo de transtorno, de certeza, frustração, ansiedade e esses estereótipos que você até falou aí, que infelizmente eu sou o tipo de cara que minha vida, assim, a vida de superação, né? Mas a maior superação de vida não é aquela, tipo, o cara é muito pobre e ganhou dinheiro, não. A minha maior guerra, até hoje, a maior guerra hoje é comigo mesmo, né? Sim. É eu acreditar que eu tô aqui porque Deus me colocou e porque também eu tenho meu mérito por estar aqui, tá entendendo? Lógico, sem dúvida. Assim, eu estava falando, por exemplo, ninguém tá na posição que eu tô hoje porque, tipo assim, porque deu sorte. Exato. Não existe, cara, porque você pode dar sorte na tua vida, mas pra você ter continuidade na tua vida, você precisa ter alguma coisa. É lógico. Então, por exemplo, as pessoas olham pra mim hoje, às vezes querem a minha posição, mas, pô, não querem calçar a trilha que eu trilhei, tá entendendo? É isso aí. E tipo assim, então, pra você estar onde eu tô hoje, você tem que ter trilhado isso tudo. Você tá entendendo? As pessoas têm uma coisa muito ruim, cara, a sociedade, as pessoas que vivem atrás do telefone, que elas querem se comparar o tempo inteiro com outras pessoas. Elas, por exemplo, querem se comparar comigo, querem se comparar com não sei quem, que não sei o que lá. Cara, não existe comparação entre pessoas. É isso aí. Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua posição e o seu lugar aqui no universo. Nós temos... O quanto antes nós acordarmos para isso, entender que não existe comparação entre pessoas, não existe disputa entre pessoas, existe você saber quem você é, o valor que você tem, o que você carrega, você acreditar nisso e você vai chegar onde você tem que chegar. Enquanto você perder tempo, você tentando se comparar, ele não devia estar ali. Julgando, isso aí não tem nada, ele não tem condição nenhuma de estar ali. É por causa disso, sabe? Desculpa, cara. Desculpa te falar, você vai ficar no mesmo lugar que você está hoje e você não vai mudar de vida. Sem dúvida. Porque, cara, eu falo isso nas minhas lives, tudo começa quando a gente acorda. Sem dúvida. O primeiro passo que você precisa para poder mudar de vida é acordar. E acordar no sentido amplo, não no sentido estrito de sair da cama. E as pessoas querem, tipo assim, se manter sonâmbulas. Não digo nem dormindo, porque quando você tá dormindo você não tem reação. O sonâmbulo é aquele que faz umas coisas e fala, eu tava sonâmbulo. Tá entendendo? Você quer arrumar desculpa pro que você tá vivendo, cara. Não existe desculpa. Não existe vitimismo, não existe você culpar alguém, você culpar o governo, você se achar um culpado. Sim. Desde o Éden é assim, né? Deus chegou assim e falou assim, pô, tu comeu do fruto? Foi a mulher que tu me deste. A mulher, foi a serpente. A serpente falou assim, pô, Senhor, tu que botou isso aí. Até hoje estão tentando achar uma culpa. Tipo assim, Adão quis botar a culpa em Deus, aí que botar a culpa porque deu a mulher pra ele, a mulher quis botar a culpa na serpente. Ninguém assume a sua responsabilidade. A autorresponsabilidade é um assunto muito delicado e faz parte sobre essa questão de conscientizar, né, cara? Porque é muito delicado no momento que você tem autorresponsabilidade de falar, olha, a culpa é minha.
Pô, brother, como é que eu vou culpar alguém? Pô, Deus, que vida injusta tu me destes. Tá bom, mas eu não me mexi, eu não fui trabalhar, eu fiquei ali inerte, obcecando a vida dos outros. Eu queria ter a vida assim, eu queria calçar o tênis quadrado, eu queria ter o carro W. Não, mas o que você tá fazendo pra ter isso, né? Esse processo de aceitação, eu sou muito grato, tu sabe disso, não preciso estar falando aqui só porque tá gravando, por ter me apresentado uma ótica diferente, de interpretar algumas coisas, inclusive até baseado na própria Bíblia. Eu aproveito para dar um ensejo que tudo tá na religião, de certa forma. Em qualquer religião que você vá, olhando de uma ótica positiva e boa, obviamente, você encontra isso, essa questão do processo, né? Em Jó você vai encontrar o cara que tinha tudo e perdeu tudo e voltou a ter o dobro, o triplo, 4, 10 vezes, enfim. Eu falei aqui, teve um terapeuta aqui no nosso podcast que ele é kardecista e lá também tem a lei de causa e efeito. Bom, o que você planta? Você tem como escolher o que você planta, né? Acho que foi falado disso no estudo ontem até. Você tem como falar o que você planta, amigo. O que você vai colher, você não tem como escolher. Eu plantei jaca e vou colher maçã. Não vai acontecer isso. E isso A diferença... Eu lembro que tu é um cara muito inteligente, né? Esse cara aqui é fera. Imagina. E eu lembro que a gente foi pra um retiro, né? Tu tinha 2 dias na igreja. Eu falei, cara, tu vai fazer o quê? Isso aqui, vamos comigo pro retiro. Tinha acabado... Levei pro retiro da igreja. Vale a pena uma observação. Eu tinha acabado de sair do Rio Open, tinha bebido uma garrafa de champanhe inteira. E aí, não esperava o convite e fui. E aí levei esse cara pro retiro da igreja. Chegamos lá no retiro da igreja lá. E aí eu lembro que você era kardecista também, não era? Espírita? A minha família toda a religião de origem africana. Acho que você entende isso também, por também ter. Mas eu já tinha ido em todas as religiões, já tinha frequentado tudo. E bom, sempre faltava o pedaço da pizza, né? E eu acho que, na verdade, eu era um cara que sempre interpretei tudo, interpreto tudo ainda de forma muito analítica. E tem coisas que você não... Ele era muito pragmático. Era muito pragmático. Eu lembro que eu conversava com ele, e aí a gente ficou no debate, eu debatendo, né, tentando convencer ele de Jesus ali, falando de Jesus, mas ele era um cara muito inteligente, cara. E eu já falei que vim da Taquara, não tem essa... Eu também morei lá, esse dote, assim... Esse dote de QI, tipo, intelectual, de falar bonito, era o cara que, meu irmão, vamos vencendo na vida, vamos vencendo. Mas, assim, eu lembro que eu tentava muito falar e tal, e eu lembro de uma coisa que você tava falando agora, e eu lembrei, né, que eu falei, cara, a única diferença que eu vejo é que, por exemplo, as religiões falam que você tem o que você merece, né? Sem dúvida. Porque o que você planta, você vai colher. Eu lembro de uma frase que eu te falei, talvez, não sei se você lembra, que eu falei assim, a diferença com Cristo é que a gente tem o que a gente não merece. Sim, eu lembro que você falou. E ali a gente começou a falar, caminhar, e hoje, você tá aí, você se encontrou, né, com Deus, tá bem. Sem dúvida. E eu acho que meu maior propósito de vida é esse, né? Sem dúvida. E se eu pudesse classificar, com certeza seria o maior. Então, assim, fico feliz de ter participado disso. E você também tava num momento, assim, meio difícil da tua vida. Né? É um dos motivos que me gerou isso. Tá vendo? Ele tá assumindo o papel de entrevistador, tá? eu vou dar entrevista aqui, tá? Mas faz parte. Né, na verdade, tinha perdido minha avó, né? Que, pra quem me conhece, sabe que era a base mais importante da minha vida. Era tudo pra mim. E me encontrava em um momento também de dificuldade financeira tremendo, até antes do falecimento dela. E isso tudo resultou numa catástrofe no fim do ano, em novembro de 2019. E aí eu já te conhecia já há pouco tempo, mas te conhecia, e aí falou, vamos lá, pô. E aí, para resultar, ainda tinha fevereiro, que as coisas estavam começando a melhorar um pouco em fevereiro do ano passado, as coisas estavam andando melhor na empresa de alimentação e bebida que eu tenho com a minha mãe, e aí, bom, já estava passando, tudo indo legal, e aí, não, vambora, eu falei, quer saber, tá me fazendo mal bem, a gente foi, só que eu tinha acabado de ingerir. Agora, olha que coisa legal.